Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um TranslatioCast. Esta é a parte 2 do episódio de Idade Média, Fascismo e Ditaduras. Continua agora com nossa conversa. Tatiana, na sua fala, você trouxe um ponto muito interessante que, se você pudesse desenvolver um pouco para a gente, você chegou a dizer que da legitimação do presente a partir de apropriações do passado, que não necessariamente é retomar aquele passado, mas fazer uma apropriação moderna, né? E aí você falou da questão das ditaduras fascistas, né, o nazifascismo, mas que também outras experiências autoritárias que não necessariamente desembocariam no nazifascismo, elas também mobilizariam, né? E aí eu penso um pouco também na questão do franquismo, né, do salazarismo. Brevemente, né, senão é outro podcast, claro, mas você poderia fazer uma leve diferenciação mesmo dessas experiências do nazifascismo na Itália e Alemanha com a questão do franquismo, salazarismo, né, na Península Ibérica? Claro, claro. Olha, isso é um debate, né? Assim, eu vou colocar aqui para vocês uma posição na qual, né, eu me afino, mas já deixo claro logo, né, de que, por exemplo, existem muitos autores que consideram o salazarismo e o franquismo como formas ibéricas de fascismo, é o fascismo ibérico. E outros autores, porque é isso, gente, isso é fruto de um debate, que vão entender, por exemplo, que o franquismo e o salazarismo não são uma forma de fascismo, são outro tipo de ditadura, burocrático-autoritários ou ditaduras, né, enfim, de outros tipos, ditadura corporativa. Eu, particularmente, prefiro um pouco esse tipo de definição, assim, que eu não entendo que o franquismo e o salazarismo sejam formas de fascismo, né? Assim, entendo que existem algumas diferenças que ajudam até a gente entender a própria particularidade do fascismo frente a outras formas de ditadura, né? O fascismo é uma ditadura? É uma ditadura, mas ele é uma ditadura que tem algumas particularidades que muitas vezes a gente não observa em regimes como o franquismo e o salazarismo, como, por exemplo, esse princípio da eliminação, isso é uma marca do fascismo, né? Então, o fascismo ele não se utiliza só de medidas de censura ou de repressão, mas ele tem realmente essa lógica de que esse entendimento de que a existência do outro, seja esse outro o diferente, ou seja ele a oposição política, né, a divergência política, eles constituem uma ameaça. E contra essa ameaça, você não pode deixar ela existir, né? Você tem que eliminá-la do cenário social, certo? Quando a gente está lidando com ditaduras, muitas vezes a gente tem níveis de repressão que não necessariamente implicam num projeto de eliminação ou exclusão total dos elementos diferentes e divergentes. Eles são subalternizados, tem discriminação, tem censura, tem repressão, mas isso não chega necessariamente a um nível da eliminação. Eu acho que esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto da mobilização, do engajamento, né? O fascismo constrói um movimento de massa. Ele trabalha nisso, né, num processo de mobilização social intensa, e uma mobilização que foca numa mobilização de base mesmo, né, numa base pequeno-burguesa, né, ele tem um processo de mobilização plebeia que é muito importante para o fascismo, e que muitas vezes a gente não vê em outras formas de ditadura, em ditaduras militares, ou em processos, por exemplo, como o franquismo e o salazarismo. Por mais que no início da constituição desses, vamos dizer assim, desses regimes autoritários, né, a gente possa observar algum nível, né, de mobilização, né, uma mobilização inicial do processo de construção do regime autoritário, inclusive com o surgimento de movimentos fascistas mesmo, como, por exemplo, a Falange. A Falange tem traços fascistas bem proeminentes, mas essas forças acabam logo sucumbindo ao poder de setores tradicionais. Então, assim, se a gente puder lembrar, por exemplo, de alguns autores que fazem essa distinção, né? Você tem autores tanto marxistas que fazem essa distinção, como o Poulantzas, você tem autores weberianos, como Juan Lins, você tem um autor português, inclusive, bastante famoso, uma grande referência, Antônio Costa Pinto, que também vai fazer essa diferenciação. E eles vão, por mais que sejam correntes teóricas distintas, né? Eles vão traçar um pouco isso, né? E eu acho que você tem um elemento que é comum um pouco a crítica que todos esses autores fazem, é essa questão da desmobilização, do engajamento. As ditaduras tradicionais, elas trabalham no sentido que é o oposto do fascismo, elas procuram justamente usar a força, né? Usar a coerção, usar o medo para desmobilizar, para desengajar as massas, né? Então, o autoritarismo ele penetra na vida social
cerceando a liberdade de expressão, né, a possibilidade de organização política dos grupos de oposição. Então, sim, a gente vê censura, a gente vê diversos mecanismos, inclusive até de cooptação de sindicalistas, né, de lideranças mais proeminentes da oposição, ou então mesmo de prisão, né, de repressão. Mas a lógica dessas ditaduras mais tradicionais, né, ela se assenta num processo de despolitização mesmo. Não que o fascismo politize no sentido de não ser alienante, né? Não é isso, né? Mas, enfim, mas é de limitar mesmo a questão, principalmente da participação popular na política. Tem um elemento de elitismo, né? Ou mesmo, né, como eu falei, né, mesmo quando há algum incentivo, algum nível de mobilização, ela é muito controlada, ela é muito restrita. Segundo o Juan Lins, por exemplo, né, isso que ele vai chamar de despolitização, é um aspecto muito funcional, muito central para os regimes autoritários, porque ele entende que a mobilização de massas, muitas vezes até dirigida por um partido, ela pode ser uma ameaça para os grupos tradicionais, para os grupos conservadores tradicionais. E aí ele está falando da alta burocracia, ele está falando da igreja, das forças armadas, de elites locais, de elites históricas locais. Então, assim, mesmo quando existem, né, por exemplo, no caso da Falange, né, esses movimentos, essas forças, elas sucumbem ao poder desses setores tradicionais. Porque o que marca realmente, né, assim, ditaduras mais tradicionais ou ditaduras burocrático-autoritárias, é que a tradição e a organização desses grupos tradicionais, elas predominam sobre os elementos renovadores da plebe fascista, como a gente falou aí, do mito de renovação que procura, né, engajar as massas para a construção de uma nova ordem. Ali não tem muito nova ordem. Então, isso essa coisa, né, do engajamento, né, de você construir, inclusive, uma narrativa de, né, um mito de reconstrução nacional com base que visa a construção de algo novo, de algo diferente. E isso é algo bem típico, né? Ajuda bem a gente a distinguir o fascismo de ditaduras tradicionais. Né? E nesses outros regimes, né, enfim, em ditaduras burocrático-autoritárias, o que você tem, né, mais esses elementos da tradição do conservadorismo, eles predominam mesmo. Porque esses caras, eles buscam o quê? Eles buscam promover até um processo de modernização. Você ter ditadura conservadora, uma ditadura autoritária, não quer dizer que ela seja necessariamente, não pense em formas de progresso econômico ou coisa de tipo. Ela pode promover níveis de modernização, mas é uma modernização pelo alto, pela força, controlada no regime autoritário, que vai conformar uma mentalidade tradicional. Então, o que predomina ali são as forças da tradição, não da renovação. A tradição é um elemento chave para o controle social, para a modernização controlada. Você não tem muito espaço para utopia. Muito bom, Tatiana. Obrigado até pela caracterização que você fez. Foi ótima. Eu perguntei justamente porque, por exemplo, né, eu conheço mais de perto o Eduardo, o Thiago, a gente estuda a Idade Média, mas acho que a gente acaba esbarrando em alguns temas mais contemporâneos das regiões que nós estudamos, né? Então, por exemplo, o Eduardo participou de um projeto de escavação, se eu não me engano, Eduardo, sobre guerrilhas antifranquistas. O Thiago recentemente publicou também um texto sobre a nova ordem de aviso, um grupo de extrema-direita em Portugal. E aí, jogando a bola para os dois, se vocês quiserem falar um pouco também esses usos do passado, né, essa mobilização de um passado na Espanha, em Portugal, né, no franquismo, no salazarismo, seria bastante interessante. Não, Matheus, é um tema que de fato é muito interessante. Eu, quando fui fazer o sanduíche, né, quando fui fazer parte do meu doutorado no exterior, eu fiquei muito próximo de um arqueólogo espanhol chamado Carlos Terrerizo. E o Carlos Terrerizo é um arqueólogo especialista em arqueologia medieval, se doutorou em arqueologia medieval, mas tem uma série de projetos paralelos que vão desde a arqueologia do cinema até a arqueologia da guerrilha antifranquista. E quando eu fiquei próximo a ele estava indo numa campanha, não tanto de escavação, né? Ele estava indo fazer a prospecção, estava indo investigar onde é que tinham locais para escavar na campanha seguinte e para fazer a catalogação, né, e a limpeza dos materiais que eles tinham escavado. Então, basicamente, ele trabalha com a guerrilha na região da Galícia, especialmente na região da Comunidade de Montes, e é uma guerrilha que dura muito tempo, até muito depois da própria Segunda Guerra Mundial, vai até os anos 1948, 49. E aí, a partir dessa referência, eu comecei a me interessar, comecei a ler um pouco, inclusive os textos dele, de alguns outros especialistas,
sobre como é que esse período autoritário também fez usos do passado medieval. E é muito interessante que o que destacam justamente essa maleabilidade desse regime. Então, sobretudo, assim, a Guerra Civil Espanhola é um processo super complexo, que vem ao caso a gente entrar aqui agora, mas que dura entre 1936 e 1939, e a partir daí se inicia o que é chamado de primeiro franquismo, que vai basicamente ali até o finalzinho dos anos 50. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial mesmo, né, o período que vai de 39 a 45, é essa primeira fase, essa primeira subetapa do primeiro franquismo, que é o que, nesse debate que a Tatiana estava trazendo para a gente sobre se é uma ditadura fascista ou não, que talvez seria, entre aspas, a fase mais fascistizante, digamos assim. E é muito interessante como é que se utilizaram os elementos do passado, especialmente um arqueólogo que a Academia Espanhola sangrou muito com a Guerra Civil, inclusive com a morte de especialistas, professores, etc. E quem ascende um aliado do franquismo desde a época da Guerra Civil, que é um arqueólogo chamado Julio Martínez Santolaya. E esse cara vai assumir os principais postos da Academia Espanhola até os anos 1950, até a crise desse primeiro franquismo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas esse cara está estudando basicamente os visigodos. E aí ele e uma série de pupilos que vão se constituindo em torno dele vão desenvolver trabalhos sobre a raça germânica ou a nossa arqueologia germânica, tudo isso entre aspas, né? Tudo isso são termos do próprio Santolaya. O problema da germanização da Espanha. Então, ele usava os visigodos como um povo germânico que se instalou na Península Ibérica, que por isso teria vínculos profundos, inclusive sanguíneos com os alemães. Isso justificava os elementos de proximidade com o regime. Então, porque é impressionante, né? Assim, quando a gente pensa assim, o que configura o cidadão de bem? Ele é o descendente de algum europeu na América. Né? Ele é o cara que vai ter lá o seu bisavô, tataravô, gringo, que veio para cá sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. É o self-made man europeu. E aí ele veio para cá, isso garante ele o quê? Todo um conjunto de valores mesmo, né? Não é só o fato dele ser uma pessoa que é descendente de um europeu, né, em termos étnicos, né, ter na sua composição étnica. E é interessante também, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um país profundamente miscigenado, né? Por mais que você possa ter, eventualmente, né, algum parente que tenha vindo da Europa, invariavelmente todo brasileiro tem um outro parente que veio da senzala, foi escravizado, né? Ou que foi um indígena, muitas vezes também escravizado, né? Enfim. Só que esses parentes são apagados, né? Essas heranças, que não, como eu falei para vocês, não são só heranças étnicas, né? Mas elas são heranças culturais também, elas são apagadas. Essa parte da história, então, assim, a memória é muito seletiva. O que se resgata da memória é muito seletivo também, né? Então, você falou assim, poxa, eles trabalham os visigodos quase como descendentes, né, de povos germânicos, costurando bem, amarrando bem essa coisa da germanidade, né? Meio como para você embranquecer os visigodos. E o cidadão de bem também, né? Assim, ele é um homem branco, que tem lá o seu parente gringo, se não tem, ele quase chora, ele procura ter um comportamento de branco. Se tem, né, isso já vira quase que a justificativa pelo qual, né, ele é um cidadão de bem, ele não é corrupto, ele é trabalhador, ele é honesto, né, vira uma justificativa de tudo, ou seja, é uma justificativa etnocentrada para comportamentos também. Isso faz com que a pessoa se entenda como branco, né? Ser branco não é só você ser filho de brancos, né? Você ter o sangue branco, sangue europeu. Você ter determinados comportamentos também que são associados à branquitude. Por isso esse conceito, ele é um conceito tão interessante, né, da branquitude, porque ele alude a tudo isso, né, a essas várias dimensões do que é ser branco, ou do que se procura ser branco. Por isso que muitas vezes quando você tem coletivos de extrema-direita na América Latina, às vezes as pessoas ficam até confusas, né, que são pessoas que muitas vezes têm traços étnicos indígenas ou traços étnicos afro-brasileiros, e aí a criatura fica confusa. Como é que pode essas pessoas, né, acharem que dizerem que elas são nazistas, não sei o quê, né? Porque o cara, mesmo que ele não tenha fenotipicamente, ele não tem uma aparência totalmente europeizada ou europeia, traços europeus,
ele se entende como branco por essa outra dimensão. Entendeu? Porque ele tem um comportamento branco, porque ele age como branco, porque ele procura falar como branco, comer como branco, se vestir como branco. Ele gosta de música de branco, e ele vê filme de branco, ele entende cultura. E branco é o quê? Europeu. E não é qualquer europeu, né? É o europeu, principalmente, né? Se for é claro que para a gente é mais difícil fazer essa ponte com a germanidade. Bem mais difícil. No sul do Brasil, a gente vê que isso é bem aparente. Ponte com a germanidade, né? Elas são, né, o pessoal procura, né, aguçar bastante isso. Então, para nós é mais fácil a gente fazer essa ponte com o ibérico. O ibérico, pelo menos ele é europeu, né? Então, estou mais próximo do ideal de branquitude. E tem lá o famoso tweet do vice-presidente Mourão, falando sobre as capitanias hereditárias, estabelecendo esse vínculo muito simbiótico com justamente o estabelecimento de Portugal aqui. Exato. Mas o que é interessante é isso, né? Como que esse regime, né, que a gente estava falando do franquismo, como ele é maleável, né? E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, essa etapa fascistizante entra em colapso, muda a correlação de forças no regime, e aí justamente os elementos que vão se valorizar mudam. O próprio Santolárdia sai das principais postos da universidade, né, que essas ideias de um germanismo continuam muito simpáticas na academia até hoje, por incrível que pareça, mas é impressionante como esse regime se adapta, e a gente volta para outros elementos que não são da branquitude, mas é da unidade do Estado-nação, da força contra o inimigo estrangeiro, do expansionismo, do passado glorioso, e aí muitas vezes, claro, os visigodos continuam aparecendo, mas agora eles aparecem não como os germânicos, mas como os cristãos, como os unificadores da península. A Espanha tem um monte de problema com o que eles chamam, entre milhares de aspas, de nacionalismos periféricos. Então, Recaredo, Leovigildo, que foram os reis que unificaram a península, tanto territorial como religiosamente. E como é que, a partir dos anos 50, 60, o que se valoriza também, além dos visigodos, nessa face mais cristã, vão ser os reis católicos, pelos mesmos motivos. Claro, porque essa unificação, ela implica uma exclusão também, né? Quando ela unifica, ela exclui quem? A gente tem que começar a fazer as perguntas, né? Ela exclui os muçulmanos, ela exclui os mouros, ela exclui os morenos. Então, isso também fala sobre um processo de embranquecimento. Quando você está falando de cristão tem raça, cristão tem cor. E não só os morenos, mas os bascos, os catalães, os galegos, os valencianos, os maiorquins. Perfeito. Essa é minha parcela da ignorância. Aí vocês que são esses outros grupos que estão ali dentro da Espanha, né? É muito engraçado, porque o Vargas, quando ele assume o poder como ditador em 37, ele tem a cerimônia da queima das bandeiras, né? A queima das bandeiras estaduais. É exatamente o que o franquismo faz. Ele queima as bandeiras das comunidades autônomas e a bandeira da antiga república. Então é isso também, de disputar não só com esse elemento religioso, o cristão, como você está falando, que não é o mouro, mas também exclui esses grupos que durante a República estavam reivindicando a autonomia. E a Espanha até hoje é um barril de pólvora, com a questão da Catalunha até hoje, vinculada a essa questão aqui. E que muitas vezes se utilizam esses elementos dos reis católicos, dos visigodos, do cristianismo, com elementos de unificação. E o que fica mais assustador é como é que isso foi muito, muito bem trazido para dentro do século XX, quando, no contexto da Guerra Fria, o franquismo se adapta no contexto de se associar ao Ocidente, se associar aos Estados Unidos, e, portanto, você tem lá a visita do Eisenhower abraçando o Franco e tal, e esses elementos acabam sendo suavizados, mas se mantém essa ideia de unidade. Essa unidade com base nos reis católicos. Lá, o jugo, né, a parelha de bois, o símbolo da parelha de bois e as flechas, que são os símbolos dos reis católicos, estão em tudo quanto é lugar na Espanha. Se você vai na Espanha e começa a andar pelas ruas, sobretudo nas cidades mais destruídas pela Guerra Civil, você vê um monte de casas, de construções que têm até hoje o símbolo da falange, porque foram lugares reconstruídos depois da Guerra Civil que tem até hoje lá a falange, com o jugo, né, a parelha de bois, e as flechas, que são os símbolos desses reis católicos apropriados pelo franquismo nesse momento desse segundo franquismo, né? Bom, já no caso português, eu acho que vale a pena eu reconstruir como é que eu cheguei nesses problemas. Em 2018,
eu ganhei uma bolsa aí do PPGH da UF para ficar um mês em Coimbra fazendo levantamento bibliográfico e por aí vai. E já era a segunda ou terceira vez que eu ia a Coimbra, e dessa vez eu reparei que nos muros tinham várias pichações do tipo negros fora, brazucas voltem para o Brasil, coisas do tipo. Isso tinha chamado minha atenção, eu sabia que existiam alguns casos de xenofobia, mas eu nunca tinha visto esse tipo de pichação tão explícita. E aí, em 2019, eu acabei recebendo uma bolsa da Casa de Velázquez, e aí fui para Madrid, e quando, nesse período de 2 meses que eu fiquei em Madrid, eu passei algumas semanas em Coimbra, e quando eu volto a Coimbra, eu presenciei uma cena no qual um grupo de jovens estudantes começou a gritar: volta para o Brasil, Brazuca, não sei o quê, sai daqui, não queremos vocês aqui, esse tipo de coisa. Eu estava sozinho, me assustei. Aquilo para mim foi um momento marcante. Alguma coisa tinha mudado ali de forma significativa. Não à toa, o partido Chega, o partido de extrema-direita portuguesa, ganhou projeção nos últimos anos. E um outro elemento, né, que aconteceu também, que me chamou muita atenção, foi o fato de os estudantes da Universidade de Coimbra, né, tem uma festa típica anual que se chama a Queima das Fitas, e cada faculdade tem o seu carro para fazer o desfile, e o carro de história, o tema era sobre o Holocausto. Então eram estudantes de história da Universidade de Coimbra colocando o nome de Holocausto, assim seria o tema do carro. E isso gerou uma grande repercussão na universidade e também na mídia portuguesa. Então, acho que esses 3 momentos me chamaram muita atenção e me levaram a refletir, bom, o que está acontecendo com essa democracia portuguesa? E aí eu fui sentar para investigar um pouco melhor e vi que existisse essa chamada nova ordem de avis, que fazia ataques sistemáticos a deputadas, é importante, negras, e inclusive ameaçando elas, se elas não saíssem, não largassem o mandato, enfim, que as matariam e por aí vai. Esses acontecimentos dos últimos anos me chamaram muita atenção e eu resolvi prestar atenção, ver como é que essa extrema-direita mobilizava esse passado medieval, essa extrema-direita atual, e depois eu fui olhar para ver como que o salazarismo movimentava isso. E aí foi muito interessante, que enquanto a Tatiana falava sobre a monumentalidade, e justamente essa foi uma das principais formas que o salazarismo usou. Eu me lembro, não sei se quem está nos escutando já foi a Lisboa, mas se não foi, é muito fácil, dá um Google e você vai jogar uma imagem de Lisboa, provavelmente vai aparecer lá em cima o Castelo de São Jorge. E o Castelo de São Jorge, da forma como está, é fruto de uma reforma feita durante o governo Salazar, durante o Estado Novo. Então, qual era a ideia? Era de resgatar, né, ou restaurar esse passado heróico português. Então, se faz um conjunto enorme de reformas, principalmente castelos, igrejas, né? A sede de Lisboa passa por uma reforma para se tornar a mais pura possível, mais próxima do original, porque, lembre-se, tem o terremoto, né, no século XVIII. Então, é a ideia de tentar restaurar esse passado, digamos assim, perdido de Portugal. Então, se faz um conjunto de reformas, e aí eu acho que o Castelo de São Jorge é o principal, porque ele aparece nas lições de Salazar, naquelas lições famosas de Salazar, que são muito parecidas com a do Getúlio, no qual aparece a famosa trilogia, né, Deus, Pátria e Família, e nessas lições de Salazar, o Castelo de São Jorge aparece ao fundo com a bandeira portuguesa. Né, e uma família, o pai chegando do trabalho, a mulher fazendo a comida na lareira e tudo isso. Né? Então, há um imaginário também nesse período sobre o mundo rural. Então, o verdadeiro português, verdadeiro ou o mais puro português é aquele que vive no campo. Porque há uma rejeição à modernidade. O Salazar, em alguns discursos, inclusive, falava exatamente isso. Né? A modernidade não é produtiva. Né? Temos que resgatar o verdadeiro português. O verdadeiro português é aquele que vivia no campo e que produzia, que obedecia e por aí vai. Isso então, fala um pouco sobre o autoritarismo
também, Sim. né? Assim, por que a modernidade, por que essa volta ao campo, né? Tem um troço até meio naturalista, né? Essa volta ao interior, né? Enfim. E aí você falou, né? Essa modernidade, ela não é muito produtiva. Não é só produtiva em termos de produção de gêneros mesmo, né? É o fato de que ela fomenta o conflito. A cultura burguesa fomenta o conflito. Debate não é uma coisa boa, né? Debate, que é algo muito, né, muito prezado, inclusive pela cultura política burguesa, é algo que deve ser evitado, porque ele enfraquece a nação, porque ele cria tensões, ele cria frações, e isso é ruim, porque ele quebra a unidade. O que dá força é a unidade. Então, quando você enaltece determinados elementos da cultura burguesa, que acabam se implicando até com a própria noção de modernidade, né? O conceito de modernidade, a modernidade vitoriosa foi a modernidade burguesa, não foi a modernidade socialista. Enfim, ela não é produtiva, ela cria tensões, ela enfraquece a nação, né? Estava falando dessa questão da unidade, o próprio nome do partido, né, União Nacional, né, acho que reforça justamente o que você está falando. E, enfim, é óbvio que o governo Salazar passava ideia de uma unidade, de um corporativismo, né, que é muito destacado pelo Antônio Costa Pinto. Aí é evidente que a forma como o Salazar, indivíduo, se apresentava não era uma forma muito bélica, que tem a ver com o que a Tatiana está falando, né? Diferente do Hitler, diferente do Mussolini, ele tentava passar uma imagem um pouco mais acadêmica, de um homem mais polido, preocupado com os valores familiares e por aí vai. Não à toa o nome do partido é Unidade Nacional. E, de certa forma, o salazarismo vai se esforçar bastante para tentar passar uma ideia corporativista da sociedade, né? De como era necessário que os portugueses se unissem, e a partir dessa união portuguesa haveria um desenvolvimento, um bem-estar, né, dessa nação. Por outro lado, pós-Segunda Guerra, me lembrei aqui agora, essa tentativa vai procurar incorporar as colônias também nessa narrativa. E é uma tentativa bem estranha, talvez a Tati até conheça melhor, porque é o seguinte, ao final da Segunda Guerra, Portugal começa a ser questionado, ou ter questionado seu regime autoritário, né? E sobre o colonialismo. E o Salazar, o regime salazarista, vai dizer que aquilo não eram colônias, é que Portugal era um país muito grande e que tinha territórios em várias partes do mundo. Vocês podem imaginar, vocês que estão nos ouvindo, que essa ideia não colou muito bem e o que vai, de certa forma, fazer com que a gente tenha também nesse regime a tentativa de um resgate da época dos descobrimentos, né? E aí, só para fazer uma referência para vocês que estão me ouvindo, em 1940 acontece uma exposição do mundo português, né, que vai construir uma primeira versão do padrão dos descobrimentos, em homenagem ao Dom Henrique, né? E por que eu estou fazendo isso? Eu voltei um pouquinho para 1940, agora avançando, né? Após essa exposição do mundo português, lá em 1960, quando esse regime passa a ser questionado de forma mais incisiva e você começa a ter o que os portugueses chamam de guerra colonial, há uma versão definitiva do padrão de descobrimentos, que é esse que a gente encontra agora lá em Lisboa. E você que está nos acompanhando, dá um Googlezinho, vocês vão ver a imagem, né? São personagens que participaram dessa expansão portuguesa. Então, a gente tem dois momentos, digamos assim, dessa apropriação medieval. Um no qual os castelos e as igrejas são reformados, ou seja, se busca monumentalizar esse passado heróico. E um segundo momento em que esse regime e as colônias são questionadas, se busca mostrar o quê? Olha, como nós fomos os primeiros a sair, descobrir o mundo, desbravar, como Portugal tem uma missão civilizatória, e olha que nós temos que continuar com essa missão civilizatória. Então, esses dois momentos medievais são muito apropriados e seguem na mentalidade, eu acredito, dos portugueses em muitos níveis. Eu me recordo que há pouco tempo atrás eu fui a Coimbra, né, nesses anos de 2018 e 2019, e o taxista falou para mim, sem qualquer constrangimento, que Portugal errou em deixar Angola sair
de Portugal. Vejam vocês que estão nos ouvindo, o tipo de mentalidade comum que aparece nisso que a gente está conversando, nessas outras narrativas que às vezes nem passam pela escola mais, e eu acredito que talvez nem passem mesmo, mas que estão impregnadas em filmes, ideias comuns, conversas de bares, e nesse contexto de crise, esse partido que eu fiz referências a vocês, da extrema-direita, o Chega, volta à Idade Média, mas não mais para buscar esse passado heróico, e não mais para buscar os descobrimentos, mas para buscar o caráter bélico. É a reconquista que vem à tona. Então, é esse caráter de reconquistar um Portugal que foi perdido. Né? Então, eu acho que, de certa forma, tem muito a ver com esses elementos que a Tatiana ressaltou ao longo dessas características, né, a gente pode colocar assim, de uma tentativa de restaurar uma pureza que foi perdida e que só pode ser recuperada por um salvador, uma pessoa quase que iluminada pela própria divindade para restabelecer o rumo da nação. É um ponto que você trouxe, assim, que é super importante, né? Porque isso já entrou, eu acho que isso fala muito da potencialidade que o debate historiográfico tem na sua relação com a sociedade mesmo. Às vezes a gente acha assim, um debate historiográfico fica lá só na academia, mas não fica não. Não fica não. E esse é um caso muito emblemático, né, onde você já tem um debate que inclusive vai contestar a utilização de conceitos como colônia e metrópole em favor do conceito de império português ou de império ultramarino. O império português ou império ultramarino, ele é um império que é atravessado pela diferença em vários níveis, né, por negociações, né, enfim, por acordos políticos, por diferenças culturais, né, então ele é plural, ele é diverso, né, mas a relação de dominação é obscurecida. Né? Por quê? Porque essa relação de colonialidade, de colonização, do colonialismo, ele remete diretamente a uma relação de domínio, de poder, de submissão, né? De um povo sobre o outro, de uma cultura sobre o outro, um território sobre o outro. E o outro conceito, bastante em voga na historiografia, hoje em dia, inclusive, bastante popular, tem bastante entrada, né, dentro do conjunto de historiadores que advogam a noção de um antigo regime nos trópicos. Eles não falam em colônia e metrópole, eles falam em quê? Em império ultramarino, um império que é marcado por diferenças, mas que não necessariamente a questão da desigualdade, mesmo quando existe desigualdade, essa desigualdade ela é quase que estabelecida de comum acordo, porque são autoridades negociadas. Então, mesmo a sua condição subalterna, ela integra um nível de aceitação no momento em que você negociou. Se você negociou, é um pacto, não é dominação. Então, isso é muito interessante, né? Quando você tem uma criatura como Salazar dizendo assim, não são colônias, é porque o Império Português é isso, né? Eles não são nossas colônias, é porque o Império Português é muito vasto. Ele é muito longo. Então, nisso, ele não está só fazendo um discurso contra, né, os movimentos de libertação nacional, né, enfim, ele está colocando em questão a própria relação de dominação entre Portugal e esses territórios, e esses povos, no momento em que ele faz alusão que é a utilização de um outro conceito, que não é o conceito de colônia e metrópole. Então, isso é muito interessante, né, assim, a gente pode achar assim, puxa, isso é bizarro, mas isso tem espaço? Tem muito espaço. Hoje em dia, talvez não na década de 70, óbvio, porque isso é inclusive um conceito mais recente, né? Mas hoje em dia tem muito espaço, né? Esse tipo de abordagem é uma abordagem bastante popular, que tem, enfim, muita entrada, né? Inclusive, enquanto você falava, Tatiana, eu lembrei de um selo, aqueles selos de carta. Eu sei que quem está nos escutando talvez não tenha essa referência, por ter nascido no mundo dos e-mails, do WhatsApp, mas existia um momento na história que nós tínhamos cartas e existia o selo. E tem um selo do início do salazarismo, que é o Salazar vestido com uma armadura medieval, como se ele fosse Dom Afonso Henriques. E a censura censurou esse selo, porque o Salazar não queria se apresentar como um rei. Ele queria manter um Estado novo. E havia, naquele momento, ainda um grupo, digamos assim, um grupo político pequeno, mas que queria o retorno ainda de uma monarquia.
Então, de certa forma, ele jogava com essa Idade Média de forma muito mais dúbia do que a gente conhece. Mas, por exemplo, esse selo é muito interessante, porque ele está vestido como Dom Afonso Henriques, e que muitas vezes a gente poderia enxergar como uma propaganda do próprio regime, e muitos historiadores escorregaram nisso, mas, na realidade, a censura foi lá e vetou esse tipo de imagem, justamente porque ele não queria passar a sensação de que ele seria um rei. Né? Então, há essas tensões, digamos assim, na construção dessa ideologia e dessa forma do próprio regime se legitimar. Né? Vocês estavam falando aí da reconquista, da ideia de reconquista, né? O que está bombando. A gente teve uma palestra aqui que está disponível no YouTube, no canal do Transládio, com o Alejandro Garcia San Juan, que é justamente sobre os usos que se faz desse passado da reconquista. E aí, marcadamente, a referência do Santiago Abascal, né, que vai até Covadonga, que é onde teria se iniciado a Batalha de Reconquista da Espanha, em 1722, para lançar a campanha, lançar a candidatura do Vox, que também é um partido de extrema-direita espanhol. Assim, e aí, da frase famosa dele, agora parafraseando aqui, né, não sei exatamente como foram as palavras, mas era uma coisa assim: não vamos pedir desculpas nem pelos símbolos, nem pela história, como se ele professasse ali uma verdade transcendental de que a Espanha é cristã, de que a Espanha é branca, de que a Espanha enfim, todos esses elementos que a gente vinha discutindo aqui até então, né? Dudu, lembrei também, nisso que você falou, que o atual candidato do Vox, né, o principal, vai até o túmulo do Dom Afonso Henriques, em Coimbra. Havia uma manifestação, um protesto contra a presença dele ali, e ele sai, dá uma entrevista, a primeira coisa que ele diz é que não seremos calados por minorias. E é curioso, olha só que plot twist. O Castelo de Guimarães é reformado pelo Salazar, e durante a campanha presidencial, ele vai, né, esse candidato do Chega, vai até Guimarães e dá uma entrevista em Guimarães dizendo que ali em Guimarães começava a verdadeira e a nova reconquista de Portugal. Então, cara, é um castelo que foi reformado pelo Salazar, ele volta. Quantas camadas de temporalidade a gente tem aí? Porque, né? Então, é muito significativo a forma como essa extrema-direita atual tem observado nessa experiência, digamos assim, ditatorial do salazarismo e também do franquismo, e tem construído novas narrativas sobre esse passado puro, digamos assim, e que a gente precisa tomar atenção, e vocês que estão nos ouvindo, né, de como essas novas formas, digamos assim, de fascismo, de regimes autoritários, têm se apropriado desses passados. Então, acho que era isso que eu podia dizer sobre as apropriações de Salazar. E não só uma apropriação do passado, né, mas uma distorção do passado. Acho que isso é importante. E hoje a gente já tem uma gama de trabalhos mostrando que essa Europa não era tão branca assim, que ela não era tão cristã assim, né, que esse ideal de masculinidade ele não existia tanto dessa forma. Né? Então acho que nós, historiadores, ainda mais do terceiro mundo, temos muito trabalho pela frente. Né? Mas, bom, vamos encaminhando para o final. Acho que foi um episódio sensacional, a presença da Tatiana, pessoal aqui, bom rever também meus amigos do Translade, ainda que não presencialmente, chegaremos lá. E deixo aberto aí para vocês, se quiser fazer as considerações finais. Eu vou fazer uma consideração final, assim, acho que já pegando um gancho aí sobre isso que o Matheus falou, né, da gente procurar entender um pouco melhor sobre a formação histórica da Europa, né, e o horror que se tem, o horror histórico que se constrói em torno da miscigenação, né, da ideia de miscigenação com algo abominável, quando, e sim, né, sem apropriações do passado, né, se a gente realmente pegar pesquisas antropológicas, né, sobre o processo de formação e ocupação humana histórica das regiões da Europa, né, a gente vê, se a gente pegar uma lente mais longa, né, vamos dizer assim, né, como que esses territórios eles foram conformados a partir, né, de guerras e invasões dos povos mais diversos, né, a presença dos povos de origem mais diversa, que vieram enfim, de diversas regiões do mundo, que vieram da Ásia, que vieram
né, enfim, da Índia, né, enfim, então é muito complicado você falar sobre pureza. No fundo, quem é puro, né, assim, o que isso quer dizer, né? Eu acho que isso fala muito mais sobre os nossos preconceitos estruturais, isso fala muito mais sobre o nosso horror à miscigenação, à mistura, do que efetivamente a um processo de branquitude pura, né, que o europeu ele é branco puro, né, porque nem esses europeus, né, se a gente for olhar, né, efetivamente, essas nações foram formadas por um processo de guerra e miscigenação entre povos que vieram de lugares diferentes, que têm origens diferentes. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco para isso também, né? Eu geralmente, nas minhas falas, procuro estimular as pessoas a fazerem perguntinhas. Que nação é essa? Quem é o cidadão de bem? Quem é o ariano? Quem é? E a partir dessas perguntinhas, eu acho que vale essa perguntinha também, né? Assim, quem é o europeu? Né? Assim, será que existe mesmo? Né? Isso são construções sociais. A branquitude, eu acho que isso é importante, né? A branquitude é uma construção social, ela não é só uma construção discursiva, ela não é só um conceito. Ela é uma relação social, mas ela é uma relação social, como todas as relações sociais, são construções sociais. E é uma construção de dominação, é uma relação de poder. Então, a noção, né, de branquitude ou negritude, ou não brancos, né, enfim, isso não fala só sobre conceitos e definições, isso fala sobre relações, e são relações de poder, né? Então, enfim, acho que todo esse nosso papo hoje aqui, né, falando aí como o Thiago disse, né, são muitas camadas de história, são muitas camadas de temporalidade, né, mas que são todas atravessadas, elas são todas remetidas ou resgatadas porque se quer imprimir determinadas relações de poder, né? Então, assim, acho que a gente tem que questionar fundamentalmente por que a gente precisa se relacionar com o outro a partir de uma relação de poder. Por que o meu olhar sobre o passado ou a minha relação com o outro no presente tem que necessariamente, né, se organizar a partir do veio da dominação, do subjugo, do poder, né? Enfim, isso fala muito mais sobre os nossos interesses de classe e as nossas fragilidades, né, se a gente for ver em termos psicossociais, do que efetivamente, enfim, eu acho que é um pouco sobre isso que a gente tem que se questionar. A Tatiana de um Até Logo fez aqui um gancho para a gente continuar mais meia hora de programa. Ai, desculpa, gente, eu filosofei aqui, achei até que eu viajei um pouquinho na maionese. Não, nada disso, nada disso. Mas é isso, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, né, eu queria agradecer demais a presença da Tatiana também, aqui com a gente nesse programa de hoje, e, enfim, convidá-la para que ela volte outras vezes. Acho que essa filosofada no final só diz que a gente tem ainda coisas para a gente tocar e para a gente seguir conversando. Então, obrigado, pessoal, obrigado quem está acompanhando a gente até agora, e obrigado aqui pela condução do nosso grandioso host, Matheus Tarjano. Bom, pessoal, eu queria também agradecer o convite para participar, o Matheus aí que organizou o episódio praticamente, também o Eduardo, agradecer a Tatiana por ter participado aqui com a gente. Acho que todos nós vamos sair daqui mais reflexivos a respeito desses fenômenos, né? Esses fenômenos históricos. E eu queria encerrar aqui deixando uma dica cultural. Não sou o Rogerinho, mas queria deixar uma dica cultural, né? Tem aí o livro do Mesaros, lançado na Boitempo, né? Para Além do Leviatã, Crítica do Estado. E aqui eu acho que foi um episódio que a gente lidou principalmente com o Estado, ou formas de Estado, tipos de Estado. E aí, para quem está nos escutando, se quiser aprofundar um pouco mais, acho que esse é um livro bem legal, interessante, e muito, muito, muito significativo para a gente pensar as formas e os tipos e manifestações estatais ao longo da história. Então, acho que é isso. Um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. A gente vai encerrando então nosso programa. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, curtir nossa página no Facebook. Nosso podcast vai para o Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, enfim, tem todas as plataformas aí para vocês escutarem. Grande abraço.